Olá pessoal, tudo bem? Então, gente, tem coisa que não tem explicação, sabe? Não tem explicação. Saiu, acho que ontem, se não me falha a memória, a sentença do caso do menino Henri Borel, que foi torturado. Eu tenho que cuidar aqui as palavras aqui, né? Porque hoje em dia tudo o YouTube cancela, né? Mas uma criança de 4 anos que foi brutalmente torturada pelo seu padrasto, um déspota, psicopata, um lixo de gente, um lixo humano, né? E a mãe, totalmente leniente à situação, omissa, omitiu o socorro e já vou falar para vocês o que a juíza fez, que eu fiquei assim perplexo. Eu vi muitos documentários, sabe, sobre essa questão envolvendo, né, a gente tem que medir as palavras aqui, né? Esse tipo de situação, né, de maus tratos que acabam levando, digamos assim, a tirar a vida, né, de crianças. E, inclusive teve um caso aqui no Rio Grande do Sul, se não me falha a memória, na cidade de Carlos Barbosa, onde o padrasto com a madrasta e uma terceira mulher, uma terceira pessoa no caso, de forma brutal também, ceifaram a vida de um menino. E eu vi assim, sabe, um documentário criminal mostrando passo a passo a questão, inclusive gravações da criança perguntando por que estavam fazendo aquilo com ele, por que estavam maltratando ou judiando, como a gente diz aqui no sul, da criança daquela forma. Um inocente, a força de um adulto proporcionalmente para com a criança é desproporcional. Então assim, é covarde, é nojento, é horrível, sabe, ver esse tipo de coisa. E eu me lembro quando eu vi foram 2 documentários desse caso que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, que eu esqueci o nome do menino, e do caso lá da menina Isabela Nardoni. Quando eu tava vendo a metade lá da Isabela Nardoni, que eu vi o requinte de crueldade daquilo que os pais fizeram, eu, sinceramente, era o pai, né, e a madrasta, se não me falha a memória. Ela era a madrasta, se não me engano. Eu não aguentei mais, eu não tive mais estômago, eu comecei a passar mal, eu comecei a me sentir muito ruim. Eu tive, pra você ter uma ideia, eu tive que tomar um medicamento ali, sabe, para um relaxante muscular, porque eu fiquei realmente mal mesmo, mal, mal, mal. Porque eu não consigo conceber na minha mente por que as pessoas fazem esse tipo de coisa, sabe? E eu entendo que esse tipo de crime, junto com aquele crime de abuso de mulheres ou crianças, enfim, no mesmo nível, sabe? Tem que ser tratado com severidade, sabe? Com rigidez, igual aos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos é referência no tocante à questão de punições severas, que a severidade ela vai aumentando conforme a gravidade do crime. E o Brasil teria, dado os altos índices de criminalidade que o nosso país tem, teria que tomar o mesmo tipo de atitude que os Estados Unidos, mesma severidade com os crimes e os criminosos que os Estados Unidos tem lá na sua legislação penal. Mas infelizmente, né, infelizmente, paz, meus senhores, né, num país onde se comprova que influenciadores digitais movimentam bilhões e bilhões de reais, comprovadamente associados a facções criminosas devido ao alto poder aquisitivo dos mesmos ou por outros interesses escusos, eles são soltos em questão de dias por ter dinheiro. Nesse país, onde tem um judiciário comprado, né, onde sentenças são compradas por altos valores,
onde juízes são multimilionários, são assediados por vários tipos de empresas, empresários e celebridades que cometem crimes e atrocidades e são pagas, compradas as sentenças. Nesse país chamado Brasil, nessa escória de país chamado Brasil, a lei, ela não vale nada. Ela não vale nada. Então a gente vê essas anomalias jurídicas, como aconteceu no caso do menino Henri Borel, no desdobramento do caso. Para vocês terem uma ideia, todo mundo já deve ter visto, saiu, né, digamos assim, a pena pro Jairinho, esse vagabundo, né, de 43 anos e alguns meses, né, de reclusão, que com certeza, por ele ser réu primário e ter nível superior, daqui 3 ou 4 anos ele já está na rua. Vamos colocar assim, no máximo estourando 5 anos. Nível superior, réu primário e bastante dinheiro. Não demora muito, ele já está na rua. Ceifou a vida do inocente covardemente e daqui 5 anos no máximo ele está na rua. Tá? A mãe, omissa, conivente, covarde, que viu tudo, e aqui eu estou me baseando nos autos, e estou expressando a minha opinião, liberdade de expressão, a minha opinião. Uma mãe, ao ver um filho ser maltratado, o mínimo que se espera de uma mãe que gerou aquela criança no seu ventre é que ela saísse com a criança e corresse até a primeira delegacia e denunciasse, né, o meliante. Mas não, pelo status, pela proteção, né, pelo aquilo que o dinheiro proporcionava, a mesma deixou a situação, comprovadamente nos autos, chegar nesse ponto em que chegou. Ou seja, e foi pelo júri, pelo que eu li ali nas matérias e consta nos autos, ela foi condenada. Né? E a juíza, veja que anomalia jurídica, a juíza concedeu um perdão judicial. Ou seja, para que tem então júri? Para condenar. Se um juiz chega ali e acaba com tudo, para que tem toda essa mobilização da opinião pública, toda essa revolta do povo por se tratar de uma criança, do inocente, para a juíza chegar ali e simplesmente rasgar a sentença na cara do júri e absolver a mulher, que é tão culpada quanto? Talvez numa instância, digamos assim, até de se tratando pelo fato de ser a mãe do menino, mais culpada ainda. Mais culpada ainda. Porque o que acontece, gente? Para mim é inconcebível. Eu vejo mães de traficantes, às vezes, bandidos. Quantas vezes eu fui em presídios, em dia de visita, e vi as mães lá, de idade, indo visitar seus filhos, presos, às vezes, por diversos artigos, e a mãe está lá, do lado do filho. Agora, uma mãe não defender uma criança. E a prova que isso aí vai se replicar cada vez mais no Brasil é a sentença da juíza. Porque a sentença da juíza vai fortalecer esse tipo de comportamento leniente com maus tratos a crianças, uma vez que essa tal de Monique aí estava lá, viu tudo, não fez nada, deixou o menino morrer e agora é absolvida. Ah, mas ela ficou presa 1 ano e pouco, não sei o que mais. 1 ano e pouco, para quem foi conivente com tudo aquilo que o menino passou, é nada. É nada. Eu sou, nessa situação envolvendo criança, abuso e outras coisas mais que eu não posso falar aqui, eu sou olho por olho e dente por dente. Ah, pastor, mas cadê o perdão? Não, perdão não, só um pouquinho. Veja bem, tá? Perdão é uma coisa. Agora, a lei tem que ser cumprida. Tem que ser cumprida, Romanos 13. Os magistrados são terror para aqueles que praticam más obras. São vingadores de Deus, justiceiros de Deus, para poder punir aqueles que se insurgem contra a lei. Então, em casos de crimes, quanto maior a severidade, maior a gravidade, maior a pena. Me causa espanto como aqui no Brasil as coisas são. Uma lá, vai lá, pega o marido empresário, tirou da zona a mulher, do cabaré, da casa da luz vermelha, e levou a mulher para dentro de casa, formou a mulher, deu tudo para a mulher foi lá e picoteou o cara em pedaços,
cortou o cara em pedaços, espalhou os pedaços do cara por tudo que é lugar. Porque o cara tinha outra mulher. Claro, o cara era... Com certeza ela já sabia o marido que tinha, mas não interessa. Eu não tô aqui abandonando a conta do cara, tô dizendo que ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. Aí a mulher vai lá, corta o cara em pedaços, não sei quantos anos depois, tá solta já, fazendo Uber aqui no interior do Paraná, Aí a outra lá, até ficou bastante tempo, né, pouco tempo, vai lá e trama a morte dos pais, já tá na rua, casada, vai trocar de nome e virou celebridade no Brasil. Ou seja, os piores psicopatas, principalmente os ricos, são os que têm tratamento VIP no Brasil e acabam virando alvo de filme, estrelas, celebridade. Gente, o Brasil não tem jeito. O Brasil não tem jeito. Aqui no Brasil é bandido desde a biqueira até as altas instâncias da corte. O Brasil não tem mais jeito, gente. Não tem mais jeito. Infelizmente, olhando para coisas como essa, numa semana os caras são presos, comprovadamente associados com uma facção criminosa, movimentação bilionária, em poucos dias são soltos. Daqui a pouco, o casal que cometeu essa atrocidade, a mãe absolvida, na cara de pau, na frente de todo mundo. O pai dá um depoimento dramático, dizendo que pela terceira vez o seu filho é morto pela justiça. E aí o que resta para nós aqui no Brasil? Que não podemos sair na rua à noite. O que resta para nós no Brasil se o nosso presidente atual, em vez de ir lá nos Estados Unidos conversar com o presidente americano, que é a maior democracia do mundo, sobre comércio, sobre coisas que são benéficas para o Brasil, correu a Tesla aqui do Brasil? O caso desse juiz Eco aí, do Lex Luthor, quis processar, intimar o Elon Musk, o homem mais rico do mundo, um dos mais ricos do mundo, que ia trazer a Tesla aqui para o Brasil. Aí o presidente aqui do Brasil vai lá para negociar que seja tirado o nome das facções aqui criminosas de terroristas. E agora vai mais uma comissão de vagabundos lá, tudo esse partido das trevas. PT é coisa do capeta, é coisa do Satanás. Já é por isso que é PT, Partido das Trevas. Aí vai agora esse bando de canalha vagabundo com dinheiro público dos nossos impostos lá para tentar negociar de novo a retirada do título, né, e também das punições impostas pelo governo americano para com as facções criminosas do Brasil. Ou seja, o presidente defende bandido, o presidente grava vídeo dizendo que está triste porque o governo americano classificou as facções como terroristas, vai uma comitiva lá para, em vez de tratar de comércio, de dinheiro, negociar essa questão aí da diplomacia entre os países, não, vão lá defender bandido. Aí tem gente ainda que vem me dizer que o cara tem como ser cristão ou ser bom cidadão defendendo os partidos desse. PT, PSOL, esses partidos aí, só defende vagabundo, só defende bandido. Só defende o que não presta. Cadê as manifestações agora desses partidos aí? Para tratar do caso do menino aí, do Henry Borel. Aonde tá as manifestações? Agora, homem-bomba eles defendem. O Hamas eles defendem. O PT defende o Hamas. O PSOL defende o Hamas. Esses partidos aí comunistas defendem os terroristas. Aí o que acontece? O cidadão de bem não pode sair de casa. Não pode. Tem que ter 3, 4 portão, tem que ter grade, tem que ter pitbull dentro do pátio, tem que ter câmera. Às vezes vai sair pra rua, se tiver um carrinho mais ou menos, já tem que cuidar. Aqui na Grande Porto Alegre tá terrível. Terrível assalto de carros. Por quê? Porque já tomaram conta. E o cidadão de bem não pode mais transitar. Mas está tudo bem. Tá aí o atual presidente aí, né, segundo essas pesquisas fajuta, com 40% das intenções de voto, 41%. Aonde? Se o cara não bota nem 10, 15 pessoas em cada lugar que vai. Quantos vídeos a gente vê aí? Quantos vídeos? O outro presidente que estava, embora fosse um, né, falador demais, muito boca grande,
que foi o que em parte estragou o governo dele, falava demais, né? Muito desenfreado no falar, mas botava 1 milhão de pessoas em cada lugar que ia. Agora esse aí tem que pagar para esse pessoal da CUT aí do MST poder ir lá por R$50 e um pão com mortadela, e um café às vezes ou um chá com bolacha. Ou seja, que prestígio tem esse cara? Não tem prestígio nenhum, nem no norte e nordeste tem mais. Ninguém quer mais saber desse cara. Ou seja, vamos lá, encerrando aqui o assunto, que eu já estou indignado já com esse negócio. A situação é a seguinte: o Brasil tem que ser passado a limpo. E eu sou totalmente a favor de uma intervenção americana dentro do território nacional. Eu sei que não vai vir, mas se viesse o exército americano aqui, se viesse as autoridades americanas, forças especiais, e tomasse conta aqui do Brasil, levasse o Lula preso, levasse o Lex Luthor preso, esses 70% desse STF, 70% desses políticos, Senado, deputado federal, coisa e tal, bandidagem lascada, levasse tudo preso para os Estados Unidos, eu aplaudiria de pé. Pena que não vai acontecer. Pena que não vai acontecer. Aí vai chegar agora as eleições, as pessoas falam, tá, mas tu fala do Lula, mas esquece que o Flávio pegou dinheiro com o Vorcaro, porque tinha isso aqui. Gente, eu quero que o Flávio se lasque, entendeu? Eu quero que ele se lasque, entendeu? Não pensa assim, as pessoas pensam assim, não, porque eu gostava do Bolsonaro, eu sou obrigado a engolir o Flávio goela abaixo. Eu não sou obrigado. Aí ele diz, mas o único que tem condições de tirar o Lula é o Flávio. Mentira. É porque vocês são idólatra de político e tem político de estimação, tá bom? Só para vocês terem uma ideia, tá? Eu tava vendo aí os candidatos que estão lá embaixo, tem um cara que é sensacional. Mas o cara nunca foi político, nunca dirigiu o Brasil. Pô, pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus. O Bolsonaro também nunca dirigiu o país. E o que ele fez? Qualquer presidente que fizer isso vai ser bem sucedido. O que ele montou? Ele montou uma equipe de ministros top de linha, especialistas em cada área do seu respectivo ministério. Pronto! E aquilo que é bom para a nação, passa a caneta e deu para a bola, vai para frente. É simples. É simples. Difícil é aguentar pressão, mas é simples. Entende? Até o Bolsonaro, que é um bronco, né? Como é que chama aquele nome que quando a pessoa é meio um ogro, conseguiu fazer uma boa gestão. Se for olhar, principalmente na época da pandemia, foi o maior repasse de verbas públicas para poder auxiliar pessoas em tempo de crise da história mundial, o auxílio na época da pandemia. Então assim, poxa, a pessoa que tem um bom coração e tem boas iniciativas e tiver uma boa cercado de boas pessoas que são bons gestores naquele respectivo ministério, vai bem. Então tem ali, por exemplo, Augusto Cury, que é o maior escritor do Brasil na atualidade, segundo mais vendido depois do Paulo Coelho. Não sei que graça acha o Paulo Coelho, né? Ridículo, né? Mas tudo bem. Augusto Cury, médico, cientista, o cara assim, psiquiatra, um dos melhores do Brasil e uma pessoa sensacional, sabe? Tá lá, 1%, 2%. Aí tem os outros caras, eu não vou muito com a cara dele, entendeu? Meio narizinho empinado, coisa e tal, mas é um cara que tem ideias boas, né? Eu só acho meio novo para ser presidente, mas o Renan, né? Mas é porque o Renan, não sei o que mais. É que daí vocês vão ficar olhando pro Arthur, Duval, para aqueles rolos lá da Ucrânia, coisa e tal, não sei o que mais, e acabam tirando o foco da coisa. Meu irmão, 1000 vezes melhor do que o Lula. 1000 vezes melhor. Aí tem o Zema, entendeu? Que está fazendo uma gestão sensacional em Minas Gerais. Não votam no Zema. Porque o Zema é muito matuto, não sei o que, mas tá lá em Minas Gerais bombando. Tá lá em Minas Gerais crescendo. Aí tem o Caiado. O Caiado é ratão de política de quantos anos, não sei o que, nunca ganhou nada. Não interessa. Mas o cara é ficha limpa. Aí vocês vêm me dizer que só tem o Lula e o Flávio. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Parece torcida de time de futebol. E aí eu sei que as pessoas aqui, né, desse canal aqui, no caso, entendeu? Antes, era tudo assim, sabe? Bolsonarista que nem eu também sou. Tá? Se o Bolsonaro voltasse, coisa que não vai acontecer agora, é claro que eu votava no Bolsonaro, é óbvio. Mas o Flávio não é o Bolsonaro. É isso que você tem que entender. O Bolsonaro nunca ia se humilhar atrás, entende, de um empresário aí todo enrolado que já estava nitidamente
O cara já tava com tornozeleira eletrônica quando o Flávio foi lá pedir dinheiro pro cara. Nunca o Bolsonaro ia entrar numa dessa. Nunca. O Flávio não é de hoje que o Flávio se mete em rolo. Porque o Flávio, ele tem aquelas vísceras do Centrão. Tá entendendo? O Flávio é das vísceras do Centrão. E o Bolsonaro já era um pouco mais reacionário, já era um pouco mais, sabe, diferente nesse sentido aí, sabe? Mas fazer o quê? Falava demais, entende? Fazia coisas que não podia fazer, no sentido assim de bater de frente com algumas instituições e pessoas e coisa e tal. Tinha que ser mais maleável, mais flexível, né? Acabou perdendo o governo. Por fim, né? Tá aí a situação. A mãe que foi conivente com, né, a morte do filho, saindo pela porta da frente do júri livre, como se nada tivesse feito, indignação total na família, e o Brasil segue dessa forma e desse jeito.